tudo bom com vocês? Deixa eu só ver aqui se já começou, porque eu tô com um equipamento novo, eu não consigo ver. Já começou sim. Deixa eu só colocar o meu retorno aqui, que aí a gente começa. Só um momentinho. Mas me falem, como é que foi a semana de vocês? Como é que vocês passaram? Como é que está a noite de vocês? Deixa eu só atualizar aqui a página. Não, eu acho que eu comecei agora. Deixa eu ver aqui. Meu Deus, isso é muito difícil. E aí a gente justifica também um pouco do que aconteceu semana passada, né? Porque eu estou de cabeça pra baixo, é isso? Não sei. Meu Deus. Pera, deixa eu tentar ajustar, porque pra mim aparece que eu estou de cabeça pra baixo. Será que se eu... Não sei. Pera, eu vou deixar aqui assim. Que eu não sei se eu realmente estou de cabeça pra baixo. Deixa eu perguntar aqui no grupo se eu tô torta mesmo ou se... Porque eu tô... Tá de lado. Pera. Então deixa eu tentar desvirar a câmera. Eu só não sei como é que eu vou fazer isso. Pera. É porque o que acontece? Deixa eu ver se aqui assim vai. Mas deixa eu ver. Só um momento. Pronto, gente, perdão, eu tinha testado antes, só que, né, não deu muito certo no Vamos Ver. Quando eu tava colocando a câmera, tava tudo ok pra mim. Deixa eu chegar aí um pouquinho mais pra frente, então, eu acho que agora foi. Tava tudo ok pra mim. Deixa eu só conferir agora. Que eu mexi de novo. Ai, meu Deus. Pronto, gente, perdão. Mais um probleminha com o monstro da tecnologia. Mas, porque quando eu fiz o teste aqui, tava tudo direitinho. Eu não imaginei que quando botasse pra gravar ele ia ficar com a câmera torta. Mas acho que dá pra ver, eu faço alguns ajustes, né, pra próxima, fica de aprendizado. E aí, já aproveitando esse pequeno gancho que... Eu tô aparecendo pela metade, mas enfim. Esse pequeno gancho que deu. Na semana passada, ele foi muito mais... Esse monstro da tecnologia, ele foi muito mais brutal, talvez. Não sei se essa seria a palavra correta, mas ele nos devorou. E aí, para não ficarmos, né,
no achismos e tudo mais, decidimos recorrer então à ciência. E de que forma recorremos às ciências? Fomos até um dicionário. Deixa eu ver aqui o nome correto. Espera aí. O Grande Dicionário de Monstros para Apavorar, né? Para procurar o monstro que é esse que nos devorou e que, né, tá, né, nesse mês de junho se pegando algumas peças na gente. E aí eu queria convidá-los a todos, né, e a todas para fazer uma pequena reflexão juntos. E aí eu gostaria de sugerir a vocês que todos fechassem os olhos. O que vocês acham? De fecharmos os olhos para imaginar um pouco desse monstro enquanto eu falo um pouco sobre ele. Então, vamos fazer esse exercício, quem puder, quem quiser, fechar os olhos para poder imaginar um pouco desse monstro, para poder compartilhar um pouco sobre o que acha e que forma que esse monstro pode se criar, das diversas formas que esse monstro pode se criar. Então vamos lá, todo mundo com os olhinhos fechados. E aí eu vou falar um pouco desse monstro, procurando nesse dicionário para trazermos uma informação de verdade para vocês. Desculpa, eu estava lendo a mensagem que chegou aqui da professora. Para poder trazer uma informação de verdade para vocês, a gente se baseia em fatos científicos. Então, eu imagino que na escuridão desses olhos fechados, foi o que aconteceu semana passada. A gente não tinha nenhuma base, nenhuma informação científica que nos pudesse mostrar o que tinha acontecido, o que era. Então, procurando nesse dicionário, né, no Grande Dicionário de Monstros para Apavorar, nós encontramos uma explicação para isso, que é o monstro que nós achamos é o Computex. Agora imaginem esse Computex ganhando forma, ganhando jeitos nessa escuridão, né? E aí no Computex, a definição do Computex é a seguinte: quando estamos para passar de fase num jogo, ou quando estamos lendo e fazendo uma live e debatendo sobre a sociedade, sobre o atual momento que vivemos, ele lança uma luz piscante e começa a fazer barulho. Ou silencioso, né? Ele nos deixa amalucados ou desesperados. E depois de um tempo, com a cabeça oca. O seu habitat é a nossa casa. O ponto forte desse monstro é quando você quer continuar o jogo, ele se aproveita disso, mantendo-o como seu escravo. E como ele apavora, como ele assusta, de vez em quando, como apavorar, né? Como é que você tira esse monstro de perto de você? Bom, de vez em quando desligue-o completamente. E aí agora, eu quero que vocês abram os olhos. Eu vou tentar mostrar a imagem para vocês. Fica um pouco grande, mas eu acho que dá pra ver. Aqui. Vou mostrar a imagem para vocês do Computex. E esse foi o monstro que nos devorou, né? Podem abrir os olhos. Eu esqueci de falar que poderia abrir os olhos. Mas enfim, espero que tenha conseguido ver a imagem, que eu não consegui. O computador ficou um pouco claro. Deixa eu tentar mostrar de novo, um pouco mais perto, talvez, para vocês verem o Computex. E aí, quando a gente consegue finalmente dar forma a esse monstro por meio, né, desse conhecimento científico, então toda a escuridão da incerteza ela se desfaz. Mas ela se desfaz justamente pelo saber. É o saber que destrói o monstro. Deixa eu ver se foi. Vocês conseguem ver. Eu acho que com o livro vai ficar melhor. Mostrar os livros depois. Então o monstro,
Eu acho que ficou melhor. É que tem um pouco de atraso, né? Deu pra ver de boa, deu pra ver tranquilo. Então, com esse conhecimento científico que nós fomos atrás, fomos buscar, nós conseguimos perceber, se nós conseguimos sair dessa caverna da escuridão dos olhos fechados. E, né, quando a gente sai da escuridão dos olhos fechados, a gente consegue visualizar. E falando em visualizar, agora eu vou começar a fazer a audiodescrição do cenário. Atrás de mim tem um banner branco com um desenho de um livro aberto. Nele está saindo um balão com figuras mágicas. Em azul, nele está escrito o nome do projeto, de linhas, outras histórias e novas memórias. Ao meu lado direito tem um banner menorzinho com um quadro negro. Nele está escrito a data de hoje, dia 10/6/2020. Está escrito Quartas Entre Linhas e Nós. E os nomes das histórias de hoje. À frente desse banner, temos o nosso monstro, que tem um olho. Ele tá com a boca um pouco aberta, com as garras de fora. Infelizmente só tô conseguindo enquadrar uma das garras dele, mas ele tem duas. Ele é colorido, como tal qual peças de Lego. Ele tem um olho só de ciclope e ele tem os dentes afiados e a boca aberta. E eu, que estou no centro do cenário, mais ou menos, com uma blusa branca, com um desenhozinho de uma menina e um menino voando em um livro sobre o céu. E aí, depois dessa descrição e retornando um pouco travou para alguém e para mim continua normal. Voltando um pouco para o que a gente estava debatendo sobre a questão de sair dessa caverna, podemos perceber no início que depois que a gente conheceu o monstro, deu um nome ao monstro e procurou no dicionário, nossos olhos se abrem e a gente consegue ver para além das formas disformes das sombras nas paredes da caverna, tal qual a analogia do mito da caverna de Platão. E isso nos remete ao quê? A leitura e o conhecimento, elas nos dão base e nos fortalecem para a descoberta, para descobrir um mundo para além daquelas paredes. E a gente consegue isso e criamos monstros com isso através da leitura dos livros do ensinamento. Principalmente com a leitura, criam-se monstros que adoram ler. Como é o caso da nossa primeira história, escrita por Lilian Chartrand e com ilustrações de Roger. Aqui. Deixa eu botar pra mim o PDF da história, porque eu vou mostrar as ilustrações para vocês. O monstro que adorava ler. O monstro que adorava ler. Deixa eu só aumentar aqui pra mim, porque senão quem não vai conseguir ler sou eu. Era uma vez um grande monstro, horrível, sujo e malvado. Ele vivia em uma imensa floresta que os seres humanos às vezes visitavam. O trabalho do grande monstro era espantar os intrusos, soltando um urro terrível. Escondido atrás de um velho carvalho, ele morria de rir ao ver as pessoas correndo para fora da floresta a toda velocidade.
Uma tarde, o grande monstro se entediava atrás do carvalho. Desde a manhã não aparecera um único visitante. Foi então que ele avistou uma garotinha depois de se sentarem em uma pedra. Depois de se sentarem em uma pedra, ela tirou um livro da bolsa. O grande monstro imediatamente lançou um grito horrível que afugentou todos os pássaros. Mas a garotinha continuava debruçada sobre o livro, cativada pela história. O grande monstro, irado, respirou tão profundamente e soltou um urro mais apavorante que sabia dar. A menina teve tanto medo que deixou cair o livro e fugiu em disparada. O grande monstro caiu na gargalhada. Estava muito orgulhoso do seu grito. Fora tão potente. Seria por causa do que ele comera no almoço? Então, ele se certificou de que não vinha ninguém e caminhou até o livro que o intrigava demais. Nunca havia precisado gritar 2 vezes para expulsar um intruso. Aquele objeto era mágico ou o quê? Ele pegou o livro, cheirou, lambeu e fez uma careta. Não tinha gosto de nada. Furioso, o grande monstro atirou ao chão um livro, que se abriu, revelando magníficas imagens coloridas. Doido de curiosidade, ele o pegou de volta e o folheou devagar. Então, o levou para sua gruta, fascinado pelas maravilhosas ilustrações. Vovó Dragão passeava perto da gruta do grande monstro quando percebeu que lá dentro havia luz. Intrigada, ela entrou. "O que você faz por aqui?" perguntou. "Devia estar vigiando a floresta." "Bom, encontrei isso aqui e não consigo parar de olhar", exclamou o grande monstro, estendendo-lhe o livro. "Oh, que belo livro! Conheço a história, é maravilhosa." "Um livro?" repetiu o grande monstro. "Puxa, você nem ao menos sabe o que é um livro", suspirou a velha dragona. Vovó Dragão explicou então ao grande monstro que as manchinhas pretas que acompanhavam os desenhos eram letras e elas formavam palavras e depois frases que compunham uma história. "Oh, eu quero saber o que ela conta", exclamou o grande monstro. "Quer mesmo? Posso te ensinar a ler. Eu adoraria", declarou Vovó Dragão. Entre os monstros daquela floresta, a velha dragona era a única que sabia ler. Seus companheiros eram preguiçosos demais. Só pensavam em comer, dormir e aterrorizar as pobres pessoas. Mas o grande monstro sempre fora mais curioso que os outros. Assim, começou seu aprendizado. Todas as manhãs, ele ia até a casa da vovó Dragão, que lhe mostrava o alfabeto. Queria tanto conhecer a história que aprendeu a ler bem depressa. Mas, depois que aprendeu a ler, o grande monstro não fazia outra coisa. Escondido atrás do velho carvalho, não se importava mais em urrar quando via um ser humano ultrapassar o limite da floresta. Estava ocupado demais com a leitura. Lia e relia, de novo e mais uma vez.
Certa manhã, foi intimada a comparecer diante do grande conselho dos monstros. Você não faz mais seu trabalho, por isso será banido do clã, urgiu o chefe. Não queremos mais vê-lo. Dias mais tarde, Vovó Dragão, que imaginava um amigo em lágrimas na gruta, foi fazer uma visita para consolar. Surpresa! Ele lia, tranquilamente, à luz de uma fogueirinha. Toda feliz por ver quanto seu companheiro gostava de ler, Vovó Dragão deu a ele, às escondidas, claro, outros livros, cada um mais maravilhoso que o outro. O grande monstro estava, por fim, muito contente com a sua sorte. Uma tarde, o monstro de duas cabeças, amigo, sabe, do grande monstro, entrou na gruta. Você pode ler uma história para mim? Pediu ele cabisbaixo. Mas é claro! Exclamou o grande monstro, muito feliz por rever seu camarada. Ele conhecia tão bem a história do livro que contou de modo magistral. O monstro de duas cabeças voltou para casa, os 4 olhos brilhando muito. Na tarde do dia seguinte, o monstro de duas cabeças voltou à gruta com o monstro perebento. Ele estava muito curioso para ouvir a história que tanto encantara seu colega. Naquela tarde, 3 pares de olhos observavam o grande monstro. No dia seguinte, eram 4. No dia seguinte ao seguinte, 12 pares de olhos não desgrudavam dele. De repente, apareceu um 13º par. Era o chefe dos monstros. Todos ficaram surpresos ao vê-lo, mas ninguém disse uma palavra, pois o chefe era terrível quando se enfurecia. Num canto da gruta, Vovó Dragão ria às escondidas. Eram aqueles os monstros horripilantes que aterrorizavam a floresta inteira com seus gritos atrozes? A velha dragona só ouvia os "Oh! Ya!" de surpresa. Foi então que uma fungada chamou-lhe a atenção. O chefe dos monstros, emocionada, assoava o nariz numa grande folha de carvalho. Vovó Dragão ficou de queixo caído. Desde aquele dia memorável, os monstros estão com a cabeça tão cheia de belas imagens e histórias maravilhosas que se esqueceram de fazer seu trabalho. Escondidos na profundeza da floresta, eles não têm mais vontade de assustar os seres humanos. Vivem agora no mundo da lua, sonhando com as belas princesas salvas por valentes monstros. Desculpa, por valentes cavaleiros. Quanto ao grande monstro, ele passa os dias lendo, escondido atrás do velho carvalho. É o único que ainda espia os visitantes. Mas não para espantá-los, não. Mais do que tudo, ele desejava rever a garotinha. Ela o fez descobrir um mundo tão bonito. Assim, o grande monstro deixou o livro da menina perto da pedra onde o encontrara. Em seguida, colocou ali uma outra pedra, menor e achatada, em forma de coração. Talvez seu desejo se realize. Quem sabe? Bom, gente, essa foi a nossa primeira história, né? E nela podemos ver, né, como é que o conhecimento ele age em nossas vidas, como é que ele nos modifica, como... Peraí.
como esse monstro, né, se modificou depois da leitura, depois de entrar na vida dele, esse livro entrar por acaso na vida dele. E não à toa, hoje vivemos um momento em que temos um ataque direto à educação e ao conhecimento científico de um modo geral. É um ataque que não é de hoje, é um ataque que já vem de antes, mas ele se acentua hoje. E aí eu gostaria de fazer duas citações, para iniciarmos um pouco desse debate, um pouco do debate, né, sobre o conhecimento, sobre a ciência e como ela vem sendo perseguida nesses tempos. As duas citações são do mesmo livro, que é Admirável Mundo Novo, e a primeira é logo na página 11, abre aspas. É somente por meio da ciência, é somente por meio das ciências da vida que se pode mudar radicalmente a qualidade desta. Fecha aspas. Está na página 11 do livro Admirável Mundo Novo. E a segunda, também no mesmo livro, da página 272 e 273, abre aspas, mas a verdade é uma ameaça. A ciência é um perigo público. E é o que nós, né, estamos vivenciando hoje, mas acirradamente, né, hoje de uma forma mais descarada, por assim dizer. Deixa eu só beber um pouquinho de água. E, né, não à toa, né, que isso acontece, né, porque, e na história também, não à toa que o monstro é ameaçado com a expulsão do conselho, caso ele continuasse lendo, porque o conhecimento, ele é perigoso, o conhecimento, ele derruba governos de achismos, né, nós podemos perceber aí claramente, exemplos claros, né, de como que isso tem acontecido diante do enfrentamento da pandemia do Covid. E aí, cria-se então a dominação por meio da linguagem, né? Por meio de você tomar para si e reivindicar a linguagem e tentar encaixotar essa linguagem, tentar encaixotar os significados e tudo mais. No livro Conto da Aia, fica muito claro esse domínio, essa tentativa de você tirar, quando você tira a linguagem do outro, quando você tira o conhecimento do outro, quando você tira a palavra do outro, é muito mais difícil para o outro se reconhecer enquanto sujeito, enquanto indivíduo, e muito mais difícil o outro se juntar com grupos e derrubar ideais com base, com forma. No Conto de Aia a gente vê muito isso, porque uma das primeiras coisas que se tomaram das mulheres, principalmente é dividida em castas, só uma casta tem direito a ler e escrever, não as aias e as esposas. E a primeira coisa que se tira é justamente a notícia. É justamente a questão da palavra, justamente a palavra que se tira. Deixa eu só responder aqui. Aqui tá bem. Só para avisar aqui, pra mim não tá travando. Mas se estiver travando para vocês falem no comentário, eu volto, nenhum problema. E aí é justamente isso, né? No Conto de Aia você começa a tirar os direitos, tirando a fala, tirando a linguagem, tirando o acesso à informação, tirando o acesso à notícia, tirando os dados, né? Porque a ciência, ela se faz com dados, e tem uma live muito interessante que a professora Fabrícia colocou um trechozinho pra gente no grupo, se ela tiver ainda, eu que não tenho mais o link, mas se alguém do grupo tiver o link e quiser jogar o linkzinho, a fala do Pedro Cardoso, eu acho que é Cardoso, é muito nesse sentido
sentido de como a oralidade, de como a palavra ela é poderosa, de como a palavra tem força e de como essa palavra ela só ganha força, só ganha algum contexto não específico, mas um contexto de luta, um contexto de ir além, quando ela é falada e você permite ao outro interpretá-la, né? Então, para isso é preciso uma educação de qualidade, uma educação crítica. E a educação crítica ela só vem por meio de uma ciência social, né? E que está sendo perseguida descaradamente aí. E aí ele lança nesse final uma reflexão que é a seguinte, abre aspas. De que modo, e aí eu deixo também pra gente refletir, né? Abre aspas. Ele fala, abre aspas, de que modo enfrentar a questão da linguagem de modo que ela seja transmitida como uma linguagem honesta. Fecha aspas. E é uma grande reflexão em tempos de fake news, em tempo de não saber o que se acontece, o que é real, no que acreditar ou não, principalmente quando o Ministério da Saúde, que deveria ser o primeiro a dar informação, né, só nega essa informação, não só nega como tirou do ar o site da Comissão da Verdade. Se eu não me engano, tirou ontem do ar o site da Comissão da Verdade. Tem um PDF rolando na internet, eu posso procurar o link, quem interessar depois, que tá com tudo salvo, então não se perderam que tava lá. Mas, assim, é preocupante quando você tira a Comissão da Verdade numa época de pandemia do ar, assim, né? Então, é nesse sentido, a gente precisa pensar numa educação crítica de qualidade e a gente está tendo uma educação reprodutiva, que é aquela educação que vai focar só no mercado de trabalho, só aquilo ali, imediatamente não vai mastigar, não vai fomentar a criticidade no aluno, no discente. Isso é muito caro, né? E aí, na educação crítica, que encontra o seu grande arcabouço, dentre outras, no marxismo, e aí se justifica a perseguição ao marxismo e tudo mais, é porque essa educação crítica, como a gente consegue perceber já pelos debates, ela derruba governos. Então, assim, ela é primeiro, né, ela é uma ameaça direta à classe burguesa. Então, por isso ela nunca vai conseguir, ela nunca vai admitir uma crítica social, uma ciência social que se coloca contra ela, que se coloca contra os valores dela e que busca romper com toda e qualquer forma de escravidão e todo e qualquer né, sistema de opressões e que visa, né, essa educação crítica que visa romper com essa estrutura social que está dando, né, que visa acabar com essa dominação injusta que tem uma classe sobre a outra. Então, não à toa há uma necessidade do governo, especialmente nessa época de pandemia, de esconder e de negar a crítica, a formação crítica, o caráter crítico. E com isso a informação, porque sem informação não se faz ciência, sem dados concretos não se faz ciência. Uma pesquisa de qualidade, uma pesquisa que visa pensar a sociedade, pensar em como sair dessa bolha, em uma pesquisa crítica, de fato, ela precisa de dados. E esses dados, eles são devem ser fornecidos pelo governo, mas não estão sendo, né? E muito pelo contrário. Só que esse ataque à pesquisa, às instituições públicas, ele vem de antes. Por exemplo, Futura-se,
né? Mas ele vem aqui, né, acirrado, né, nessa censura dos dados. E aí é uma censura. E eu não lembro, não sei quem estava aqui, mas em uma das lives eu cheguei a comentar que o Ministério da Saúde, ele já estava sobre intervenção militar, e o que a gente vê nesse momento é justamente essa censura, e a gente só não está dando nome aos bois porque talvez a gente não consiga reconhecer, ou a gente espere que a história se repita tal qual foi no passado, mas não vai se repetir. Com milhares de tecnologias, a internet ela não permite que se repita exatamente igual, mas a internet mesmo cria mecanismos de censuras, como, por exemplo, as fake news podem servir como um mecanismo de censura, porque você coloca em xeque toda a credibilidade da pesquisa que se consegue a trancos e barrancos, porque os pesquisadores, eles, né, desde que esse governo assumiu, e bem antes, porque não, mas principalmente com a ascensão desse governo de direita, extrema direita no caso, os pesquisadores têm que se virar nos 30 para poder ter um dado, para poder ter acesso, para poder criar seus próprios mecanismos de gerar dados, de gerar conhecimento. E aí você, jogando as políticas das fake news, você coloca em xeque a credibilidade de qualquer pesquisa, você fomenta o ataque contra a informação. Isso é um tipo de censura também. Isso é uma censura talvez tão perigosa quanto, porque todo mundo, os ditos cidadãos de bem, eles vão servir como uma polícia civil de repressão à notícia também. Então, assim, tem tudo, ter um cuidado. E aí, nesse cenário todo de repressão, de ataque à pesquisa hoje, temos a medida provisória de número 979, que fala que o ministro da Educação vai poder escolher reitores e vice-reitores em todas as universidades federais públicas do Brasil, e em todas as universidades federais do Brasil e do Colégio Pedro II do Rio de Janeiro. E, assim, eles deram o nome que o Weintraub pode escolher o reitor e o pró-reitor pro tempore, que já foi chamado de interventor, e que vai durar só o período dessa pandemia, né? Enquanto durar esse período de emergência. E aí é uma reflexão que fica. Então, o período de emergência, você não pode escolher ir à consulta pública, a consultar a comunidade docente, a comunidade acadêmica de uma universidade para escolher seu reitor e o seu vice, né, reitor, mas aí você pode abrir shopping. Então, que estado de emergência é essa? Que emergência é essa de fato? E aí eu queria chamar a atenção também para o artigo 3º dessa medida provisória. E aí eu vou citar o artigo 3º, é bem rapidinho, para a gente entrar já na próxima discussão, avançar um pouquinho, que é o artigo 3º, abre aspas. O ministro do Estado da Educação designará reitor e, quando cabível, vice-reitor pro tempore, que já foi chamado, né? Enfim, pro tempore para exercício. Primeiro, durante o período da emergência de saúde pública de importância internacional. E segundo, pelo período subsequente necessário para realizar a consulta à comunidade. E aí eu não irei comentar muito sobre isso exatamente, mas eu queria jogar assim no ar. Quando é que vocês acham, quanto tempo que vocês acham, quantos anos vocês acham que dura esse período subsequente necessário? Eu acho que não precisa
falar mais do que isso, mas apenas trazer a importância para a gente aqui agora, né, refletir um pouco dessa necessidade que nós temos, né, de abrirmos nossos olhos. Porque a gente precisa abrir os olhos para o que está acontecendo de fato, para o que a gente tem vivido, para o que a gente está passando nesse momento com essa MP. E aí eu não sei se vocês lembram, quando eu mencionei sobre o Ministério da Saúde, eu falei que o próximo talvez fosse o da educação. Então, assim, caminhamos para isso, infelizmente. Queria eu estar errada, mas infelizmente não é o que o cenário nos mostra. E aí eu queria perguntar para vocês, instigar um pouco, que palavra, que termo que você acha que simboliza esses olhos? Fica a critério de vocês, abertos ou fechados, mas que palavra, que termo simboliza esses olhos? E aí eu queria falar também que essa reflexão, né, toda essa reflexão que foi feita aqui, que a gente vem fazendo ao longo da contação e tudo mais, é uma reflexão que só foi possível, né, porque alguém nos ensinou algo, porque em algum momento alguém, como a menina, perdeu um livrinho e instigou a gente, a nossa curiosidade, despertou a nossa curiosidade para mais. E também alguém como a vovó Dragão, que nos ensinou a ler. E aí essa reflexão toda só é possível, e aí o destaque outro destaque da nossa história, porque alguém nos mostrou, né, um mundo tão bonito, né, e tão belo de se descobrir. E aí, por essa razão, não à toa existe o ataque aos professores. Não somente à educação, mas aos professores. A figura professor, ele se transforma em um monstro que doutrina, né, em um monstro que, né, é contrário aos ideais de um governo, um monstro horrível, um monstro que vai transformar todo mundo em comunista. E eu queria instigar também, antes da gente falar um pouco sobre essa figura monstruosa de nossas vidas, que a gente deve ser assim também. Continuar a ler diante dessa diversidade, continuar tendo um pouco de luz na nossa caverna com a leitura, continuar sendo um monstro que está aqui tranquilão, lendo, e criar mecanismos de juntos derrubarmos isso que está acontecendo a gente. Então, o que para vocês, eu queria instigar, o que para vocês deixa vocês assim, o que faz vocês terem essa vontade de continuar a ler, de continuar a ficar, a não mais voltar para a caverna? O que para vocês é? E aí, a figura do monstro professor, né? Aí o professor, nesse cenário, ele vira um monstro, porque ele leva a reflexão. E aí vamos falar um pouco sobre a minha professora é um monstro. Só não! A história de Peter Brown. E ele dedica aos professores incompreendidos e seus alunos incompreendidos. Esqueci do óculos. Pera. Melhorou. Esse é grande. Minha mão vem pequenininha. Pera. Beto tinha um problemão na escola. O problema se chamava Senhora Kirby. Roberto! A senhora Kirby dava susto. Todo mundo quieto! A senhora
senhora Kirby dava berros. E nada de recreio para crianças que jogam aviãozinho de papel na sala! A senhora Kirby era um monstro. Ui, eu passei 2. Não tá certo. No seu tempo livre, Beto ia ao parque para tentar esquecer os problemas que tinha na escola. Até que, certa manhã de sábado, Beto teve uma surpresa tenebrosa quando estava a caminho do seu lugar preferido. Que surpresa será que foi essa? Beto teve vontade de sair correndo, mas ele sabia que só ia... Aqui você não precisa levantar um braço para falar, Roberto. Ai, ai, o que ia dizer? Eu ia dizer... Oi, senhora Kirby. Oi, Roberto. Gostei do seu chapéu gigante. Obrigada. Nossa, é muito estranho encontrar a senhora fora da escola. Concordo. Ficou um silêncio constrangedor entre os dois, mas um vento mais forte fez tudo mudar. É o meu chapéu preferido! Ganhei da minha querida vovozinha! Não deixe escapar! Peguei! Ah, Beto! Você é o meu herói! Quer dizer, foi um belo gesto, Roberto. Obrigada. De nada, senhora Kirby. Quá, quá. Esses patos gostam mesmo da senhora. Quá, 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 quá. Eles sabem que eu gosto de fazer quá, quá com eles. Quá, 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 quá. Quá, 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 quá. Quá, 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 quá. Quá, 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 quá. Depois que estavam todos satisfeitos de tanto quá-quá, Beto teve uma ideia. Venha ver meu lugar preferido aqui do parque. Tome cuidado. Pode deixar, senhora Kirby. Uau! Como é lindo! Então, a senhora Kirby teve uma ideia. Beto lançou no céu o aviãozinho de papel. E o aviãozinho voou, e voou, e voou. Caramba! Acho que esse foi o melhor voo de aviãozinho de papel de todos os tempos. Eu também acho. Ao fim daquela manhã, Beto e a senhora Kirby estavam contentes por terem se encontrado. Mas era hora de se despedir. Até segunda, Beto. Tchau, senhora Kirby. Cheguei! De volta à escola, a senhora Kirby ainda dava sustos. E aí, o urso fez. E a senhora Kirby ainda dava berros. Parabéns, Beto! Mas será que a senhora Kirby ainda era um monstro? Roberto!
monstros nem sempre são o que parecem. E essa foi a nossa segunda história. Pera, deixa eu voltar aqui pra vocês. Vocês ainda estão no aberto. E essa foi a nossa segunda história, né? Com a figura do professor. E a gente percebe essa relação pedagógica que existe entre professor e discente, né? Essa figura de autoridade que a gente convive com ela ao longo da vida. Eu, felizmente, eu sempre tive uma boa relação, sempre gostei muito dos professores. Então, assim, foi um pouco mais tranquilo, não vou falar fácil, mas foi um pouco mais tranquilo. Uma vez ou outra, óbvio, né? Principalmente quando era trabalho em grupo, que ele tinha que fazer, eu não gostava, eu ainda não gosto, mas enfim. E aí o professor falava, e você ficava chateado e tal, e aí tem toda essa relação, né, de autoridade, da figura que desperta essa, né, presença, e você tem um certo medo, e aí muito trabalho. Isso, e aí você vê nessa história que é um pouco de incompreensão de ambas as partes. Não é só do aluno com o discente, nem do docente com. Olha, do aluno com discente, do professor com discente, ou do discente com professor, né? É uma relação não. Quando, né, você é incompreensível às vezes, e aí você cria certa resistência. Não sei se na semana passada você chegou a ter esse debate, eu falei aqui porque eu fiquei falando, e aí eu não sei se o Facebook me cortou ou se vocês conseguiram pegar essa parte, mas tudo aquilo que a gente acha estranho, a gente transforma em monstro, e a gente começa a ter um pouco dessa relação, né, de monstro com um professor que nos é estranho num primeiro momento. E aí você, né, é um jogo de uma via de mão dupla. E aí como é que você quebra essa relação, né, de estranheza? Como é que você quebra essa relação? Dá para quebrar? Você pode quebrar? Até onde isso vai? Até onde deixa de ir? Eu acho que eu não sei, pode parecer estranho, mas talvez essa dá a oportunidade de ver, escutar o outro. E muitas vezes você não dá numa educação que não há crítica, essa relação, você não dá a oportunidade do aluno se expressar, né, nesse tipo de educação que é aquela educação de sistema, aquela educação decoreba. Aquela educação que você vai lá, passa um conteúdo e espera que o seu aluno decore tudo o que você diz. Então, nessa educação, né, talvez você não consiga quebrar essa relação de estranheza. Mas numa educação que você permite escutar o seu aluno, você abre um caminho que você pode ser escutado também, e aí constrói-se essa relação um pouco mais saudável, talvez, mas também não é a pressão toda só para o professor, mas para as condições de trabalho que ele está inserido, né? De que forma o Estado pode vir ao encontro desse professor, e o que a gente vê agora é o Estado indo contrário a ele, é o Estado querendo monstrualizá-lo talvez mais do que ele já é, né? O Estado reforça essa figura do monstro. E aí, muitas vezes, essas pessoas mesmas que chamam o professor de monstro, disso e daquilo, são pessoas que precisaram de um professor para estar ali, entendeu? E você não reconhece, você tira todo esse significado do professor, dessa troca. E aí, que objeto, né, no livro, um objeto aparentemente comum, um objeto um tanto quanto normal, um tanto quanto corriqueiro, um tanto quanto cotidiano, que foi o chapéu. Vou mostrar o chapéu voando.
foi o que juntou os dois, foi o que quebrou essa formalidade entre os dois e eles conseguiram pelo menos se encontrar em algum sentido, se reconhecer enquanto, se reconhecer além da sala de aula, se reconhecer, né, enquanto indivíduos e sujeitos que não se limitam à sala de aula. E aí eu queria instigar vocês, que objeto vocês acham que é esse agora? O que objeto foi para vocês com um determinado professor? O que é com vocês para os alunos? Porque eu sei que tem professores aqui também. Então, assim, que objeto vocês acham que é capaz de aproximar esse diálogo, de reconectar as pessoas de um modo geral? E aí a gente entra um pouco também, né, nessa questão da gente mesmo se reconhecer enquanto transmissores também, ensinadores, porque a educação, ela perpassa a sala do colégio. A gente nós vivemos numa sociedade e a gente vê essa necessidade agora acirrada pela pandemia da gente ter mecanismos, da gente ser ensinadores, da gente ser professores um do outro também, porque sem essa união, sem essa percepção de união, de se reconhecer no outro, de reconhecer enquanto você pode passar uma informação para o outro, principalmente no momento em que as informações estão sendo negadas para a gente, as informações científicas que podem nos ajudar a sair de fato dessa pandemia, porque o que a gente tem visto é ignorar, parece que a gente está fazendo de conta que o vírus não existe, libera tudo, mas menos para escolher reitor, para escolher o vice-reitor de uma universidade, tá uma pandemia desesperadora, né? Uma crise mundial, mas assim, para ir para shopping tá ok, pode fazer muvuca no shopping, não tem nada, já passou ali a pandemia. Então, assim, é bom a gente se reconhecer enquanto uma linha de educadores entre a gente, né? Dessa educação informal agora mais do que nunca, para a gente juntar o máximo de formalidade, o máximo de conhecimento que a gente conseguir agregar. E aí, nisso, entra um pouco da questão da extensão da universidade, que ela também vem para superar, perpassar as barreiras, os muros da universidade e chamar a população para mostrar o que a gente faz, né, dentro. E aí esse projeto é um pouco, isso também, né, ele é aberto para quem quiser vir, ele é aberto para quem tiver Facebook, na verdade, quem tiver a disponibilidade do horário, a disponibilidade de uma internet, de um acesso ao Facebook. Então ele é aberto para todo mundo, discente ou não, buscando uma maior troca, uma melhor troca, uma troca que de fato possa nos unir, né? O Boaventura Santos, no livro A Cruel Pedagogia do Vírus, né, tem um PDF, eu não sei se é de fácil acesso, mas tem PDF, deve ser, joga o nome no Google que eu acho que vocês encontram. Ele escreve, né, que os acadêmicos, eles costumam escrever sobre o mundo, mas não com o mundo. E aí chega um momento, agora mais do que nunca, que para lutar, para salvar a educação, para lutar para transformar a educação, para lutar para manter a educação de qualidade pública sem interventores, a gente precisa, agora mais do que nunca, escrever com o mundo. E aí é um pouco dessa proposta também do projeto, da gente se conectar. E quanto mais, melhor, né? E mais o quê? Sim. E aí, diante disso tudo, de tudo que foi tratado durante a live, nós vimos a importância do estudo, nós vimos né, que foi com um monstro descobrindo uma luz na caverna dele, e um outro propósito, senão o de assustar as pessoas, o propósito do conhecimento, de passar o conhecimento para os seus amigos monstros também. Nós vimos a importância da pesquisa, né, que inclusive a gente abriu com essa pesquisa do problema tecnológico que a gente teve, mas mais do que isso,
da importância da pesquisa e da necessidade dos dados formais para que a gente possa compreender a sociedade de uma forma honesta, uma forma limpa, e com isso, com os dados gerados nas pesquisas sérias, honestas, e lutar contra toda esse sistema de opressão, esse sistema né, baixo que é o capitalismo. E agora o projeto da extensão, né, a proposta da extensão, que é juntar todos os conhecimentos, o conhecimento formal e o informal, ver que eles estão, na verdade, de pé, de igualdade, não tem um que se sobrepõe ao outro, eles precisam caminhar juntos, agora mais do que nunca, nesse momento, para juntos a gente possa conseguir pensar em estratégias para lutar contra essa ditadura que está vindo, que já se instalou, na verdade, e só tá com umas novas faces e novos nomes para aquilo que já foi um dia. Então, assim, essa necessidade que a gente tem agora, com urgência, mais do que nunca. E aí é somente, né, quando a gente consegue fazer isso, quando a gente consegue reconhecer que juntos somos mais fortes, é que a gente consegue fazer um aviãozinho de papel que voa, e que a gente consegue perceber que esse aviãozinho de papel, esse voo de aviãozinho de papel, ele é o mais valioso do mundo quando a gente faz junto. Então, a gente precisa construir juntos esse aviãozinho de papel. E eu queria perguntar, né, deixar para vocês a reflexão de: e aí? Que tipo de professor monstro é você? Que tipo de professor monstro você quer ser? E que tipo de aviãozinho de papel você quer construir? E por hoje é isso. Então vamos fazer a nossa foto. Eu queria falar também, rapidinho, o que vocês acham. Eu queria convidá-los a darem sugestões de nome para o nosso monstrinho, porque ele está sem nome, precisamos batizá-lo. Então deixe nos comentários uma sugestão de nome. Agora vamos para a foto? Vou ver, porque agora eu tô conseguindo me ver, eu sei quando vocês já tiraram. Pronto, não sei se vocês conseguiram tirar a foto, mas eu fiquei paradinha aqui, fiz a pose. E aí enviem as fotos pra gente, eu vou botar o nosso e-mail também aqui. Quem não quiser... Ai, ficou... quem não quiser falar com a gente, assim, se sente um pouco envergonhado ou considera algo pessoal, manda um e-mail pra gente. O e-mail é esse, então se você permitir a gente publica em anônimo, senão a gente vai trocando uma ideia por lá mesmo. E aí eu queria saber da palavra, que palavra que desperta em vocês, que palavra que foi, que vocês, que mais chamou a atenção. Tá aqui, ó, o monstro comeu a minha caneta. E aí, que palavras que vocês gostariam de destacar? Que palavras que foram destaque? Deixa eu ver se eu acho alguma coisa aqui. E aí, foi isso. Deixa eu ver se eu acho alguma palavra aqui que... Escola sensível. Ai, meu Deus. Escola... Tem mais? Perdi. Era escola sensível militante. Sim. Viu? Não vai cair. Deixa eu ver se tem mais. O olhar. Tá pra... O olhar. Escola sensível mesmo. Deixa
ver se eu consigo pegar mais alguma coisa. Estranheza. Não. Ah, perdi. Não sei se foi estranheza. Então não vou. Aviãozinho de papel. Vou botar aqui, ó. Avião. Papel. Papel. E então eu acho que é isso. Depois eu procuro com mais calma as palavras, até por causa do horário. Mas é isso. Então eu espero que, né, vocês tenham gostado da reflexão de hoje. Pensem no nome pro nosso monstrinho. Vão jogando aí nos comentários. Acolhimento. Cuidado. Eu vou dar minha sugestão, eu colocaria dedicação. E aí é isso. Escuta. Ai, meu Deus, parece um tá? Gente, eu sei escrever, tá? A letra também é feia, mas é melhor do que tá aqui. E escuta. Não sei. Mas enfim, tá aqui, escuta. Depois eu tiro fotinho pra vocês. E aí é isso. Então eu espero que o debate tenha sido bom. Eu peço desculpas no início da confusão com a câmera. Porque quando eu fiz o teste estava ok, e depois, enfim, prometo que das próximas vezes a gente supera isso. E é isso. Então, uma boa noite a vocês, na medida do possível, e que possamos levar essa reflexão, que possamos juntos pensar em algo, sintam-se abraçados, beijados e que vocês tenham uma boa semana. E então vamos todos juntos voar no nosso aviãozinho de papel. Tchau!